eu acho. Abaterei assim o muro que emboçastes, poluei abaixo, desnudá-lo-ei até suas fundações, e demonstrará e perecereis nos meios dos escombros. Saberei assim que sou o Senhor. Consegui recuperar o som do YouTube. Às vezes acontece essas coisas. Vamos lá. Quando houver saciado o meu furor contra o muro e contra aqueles que o estiverem rebocado de gesso, direi: nada de muro, desapareceram aqueles que o revocaram. Esses profetas israelitas que profetizam sobre Jerusalém e tinham para ela visões de bem-estar, quando tudo aí, quando tudo ia mal, oráculo do Senhor Javé. Tu, filho do homem, volta-te agora para as filhas do teu povo, que profetizam de sua própria cabeça e pronuncia contra elas. O oráculo seguinte: Eis o que diz o Senhor Javé: ai daqueles que cosem faixa para todos os punhos, que confecciona véu para as cabeças de todos os tamanhos, com o fito de fazerem caça às almas. Como? Capturai as almas do meu povo, enquanto vós conservais em vida vossas próprias almas. Vós me aviltais perante o meu povo por alguns punhados de cevadas e uns pedaços de pão, fazendo perecer vidas que não deveriam morrer e dando vida a quem não deveria viver. Assim enganais o meu povo, que não quer senão ouvir fábulas. Eis porque, diz o Senhor, vou contra as ligaduras que vos servis para dar caça às almas. Eu as arrancarei de vossos braços e darei voos às almas que, como pássaros, apanhastes na armadilha. Rasgarei do mesmo modo vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a fim de que deixem de ser presas em vossas mãos. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras, enquanto eu o abato, porque encorajais o ímpio a não renunciar o seu caminho perverso para não encontrar a vida. Já não tereis essas visões tolas e não mais proferirás oráculos. Libertarei o meu povo de vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14 de Ezequiel. Castigo dos idólatras. Vieram à minha procura alguns anciões de Israel, alguns anciãos de Israel, e se assentaram junto de mim. A palavra do Senhor foi-me então dirigida nestes termos: Filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração, e eles têm constantemente diante dos olhos o que os leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles. Pois bem, fala-lhes e anuncia-lhes. Eis o que diz o Senhor Jesus. Se acontecer, eis o que diz o Senhor Javé. Se acontecer a um israelita que tem ídolos instalados no coração e conserva diante dos olhos o que faz cair no pecado, vir ter com um profeta, sou eu, o Senhor, que lhe responderei pessoalmente, segundo a multidão dos seus ídolos.
a fim de atingir no coração essa casa de Israel, que por amor aos seus ídolos se afastaram de mim. Por isso, casa de Israel, eis o que diz o Senhor Javé: retornai, renunciai aos vossos ídolos, deixei de vez todas as vossas práticas abomináveis. Se efetivamente sucede a algum israelita ou também a algum estrangeiro que mora em Israel afastar-se de mim, instalar ídolos no coração, conservando diante dos olhos o que faz cair no pecado, e depois se dirigir a um profeta para me consultar para o seu ministério, sou eu, o Senhor, que hei de responder contra esse homem. Farei dele um exemplo que se tornar proverbial, porque eu eliminarei do meu povo e saberei por essa forma que eu sou o Senhor. E se o profeta deixar de seduzir o povo e proferir um oráculo, é que eu, o Senhor, o terei seduzido. E estenderei a mão contra ele e o farei seduzir. Contra ele estenderei a mão e o farei desaparecer do meio do povo de Israel. Carregarão o peso da sua falta, tanto o consulente como o profeta, a fim de que a casa de Israel não se afaste para longe de mim e não se manche por causa de todos os seus delitos. Então, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: responsabilidade individual. Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nessa terra Noé, Daniel e Jó, estes três homens só salvariam a si próprios, devido à sua justiça. Oráculo do Senhor Javé. Se eu deixasse os animais ferozes percorrerem a terra para devorar as crianças e se transformarem em deserto onde ninguém, por temor dessas feras, ousasse passar, e se esses três homens se encontrassem na terra, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eles não poderiam salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Somente eles escapariam e a terra continuaria deserta. Ou, se eu fizesse vir a espada sobre esta terra, dizendo que a espada passe por aqui, corte indistintamente homens e animais, e esses três homens se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderia ele salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Somente eles seriam salvos. Ou ainda, se eu enviasse a peste sobre a terra e fizesse cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, e Noé, e Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles garantir por sua justiça nem seus filhos, nem suas filhas, mas somente sua própria vida. Assim fala o Senhor Deus. Mesmo que lance eu os quatro funestos flagelos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém,
para exterminar delas homens e animais, subsistirão, entretanto, alguns sobreviventes, filhos e filhas, que sairão da cidade. Eis que eles virão até vós, quando tiverdes visto o seu proceder e seus atos. Vós vos consolareis das calamidades que eu houver desencadeado contra Jerusalém, de tudo quanto eu houver infligido. Eles vos consolarão quando houverdes observado o seu comportamento e seus atos. Reconhecereis, não ser sem motivo, que eu tratei a cidade como fiz. Oráculo do Senhor Javé. Um relato de amor. Ah, Desculpa, a vinha estéril, capítulo 15. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, a lenha da vinha, por que valeria mais que os galhos de outras árvores da floresta? Toma-se dela para fazer um objeto? Faz-me mesmo uma cavilha para pendurar o que quer que seja? Eis aí, mete-se no fogo para destruir quando o fogo consumir, para destruir, quando o fogo consumir suas extremidades e queimar o meio, pode ainda servir para alguma coisa? Quando ela estava, quando ele estava intacto, não servia para objeto algum. Consumido e queimado pelo fogo, ainda menos poderá servir para qualquer coisa. Eis o que diz o Senhor Javé. Assim como entre as árvores das florestas é a madeira da vide que eu faço, que eu lanço ao fogo para consumir, assim lançarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles minha face, fugirão ao fogo, o fogo, porém, os devorará. Saberão que eu sou o Senhor quando eu voltar contra eles minha face e transformar a terra num deserto, porque me têm sido infiéis. Oráculo do Senhor Javé. Um relato de amor. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Di-lhe-ás, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. Teu pai foi uma amorreu e tua mãe um hitita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar. Não te untaram com sal, nem te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nascestes, foi exposta em meio das campinas. Só havia infortúnio para ti. Passei junto de ti e percebi banhada em teu sangue. Eu te gritei: vive, malgradado o teu sangue. Vive, malgradado o teu sangue. Eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Crescestes, ficastes moças. Teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nu, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé. E tu me pertencestes. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue que estavas coberta e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com cinto fino de linho e um véu de seda.
Ornente de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teus pescoços, em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para as tuas orelhas, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo, cada vez mais bela. Chegastes à dignidade real. A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado. Oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiastes na beleza, aproveitastes a tua fama para te prostituíres e oferecestes a tua sua sensualidade a todo trauzente a quem te entregastes. Tomastes tuas vestimentas para delas fazeres lugares altos para ti, ornados de pano de variegadas cores, e te destes à depravação, o que jamais deveria ter sucedido, e que te não sucederá, não te sucederá jamais. Tomastes esplêndidas joias feitas com o meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricado com elas, e fabricastes com elas imagens humanas com que te prostituístes. Cobriste-as com as tuas próprias vestes bordadas, e me oferecestes o meu óleo e os meus aromas. O pão que eu te havia dado, a flor da farinha, o óleo e o mel com que te nutrias, deste-os em oferenda de agradável odor. Eis o que tens feito, oráculo do Senhor Javé. Depois tomastes os teus filhos e tuas filhas, que para mim destes à luz, e oferecestes a eles para a sua nutrição. Por acaso são poucas as tuas prostituições? Degolastes os meus filhos e o fizeste passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembrastes do tempo de tua juventude, quando estavas toda nua, e tu rolavas em teu sangue, para o cúmulo de todas essas maldades. Ai, ai de ti, oráculo do Senhor, edificastes uma colina, um lugar alto em todas as encruzilhadas. À entrada de cada rua, erigistes um lugar alto e desonrastes a tua beleza, dando teu corpo a todos que vinham, multiplicando tuas depravações. Tu te prostituístes com os egípcios, teus vizinhos, de corpos vigorosos, e multiplicastes a prostituição para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti. Reduzi a tua porção. Deixei-te à mercê das tuas inimigas, as filhas dos filisteus, envergonhadas elas próprias do teu infame proceder. Tu te prostituístes também com os assírios, porque não estavas satisfeitas, e assim não te destes por saciada. Multiplicastes as tuas depravações no país dos mercadores, entre os caldeus, sem que, contudo, se tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta, por teres reconstituído um montículo em todas as encruzilhadas, em um lugar alto à entrada de todas as ruas, sem mesmo, sem mesmo procurar um salário como meretriz.
Tem sido mulher adúltera, que acolhe os estranhos em lugar do seu esposo. A todas as prostitutas se dão presentes, mas tu fizestes brindes aos teus amantes. Procedestes com largueza para que de todos os lados viessem prostituir-se contigo. Tem sido o avesso das outras mulheres em tuas depravações. Não te procuravam, eras tu que pagavas ao invés de receber, fazendo tudo ao contrário do que fazem as outras. Em vista de tudo isso, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta no decurso de tuas prostituições com os teus amantes e com os teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que me destes, vou reunir todos os teus amantes com aquele a quem jurastes amor, tantos quantos amastes e todos que detestastes. Vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles descobrirei a tua nudez, a fim de que te contemple totalmente. Eu infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas. Contra ti desencadearei meu furor e meus ciúmes. Entregar-te-ei nas suas mãos e eles demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto, despojar-te-ão dos teus vestidos, levarão os teus ornatos e te deixarão nua e despojada. Em seguida, sublevarão contra ti a multidão, serás apedrejada e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa, e será juízo contra ti, aos olhos de uma multidão de mulheres. Porém, fim às tuas prostituições, e não terás mais salários a dar. Saciarei o meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei, e minha cólera terminará. Porque não te lembrastes no tempo da tua não te lembrastes do tempo da tua mocidade, e tudo isso fizestes com o fito de provocar-me. Vou fazer cair sobre tua cabeça o peso do teu proceder, oráculo do Senhor Javé, a fim de que não ajuntes novos crimes às tuas abominações. Todos os amigos de Provérbios dirão a teu respeito: tal mãe, tal filha. De fato, és bem filha de tua mãe, que tomou aversão ao seu marido e aos seus filhos. É bem irmã de tuas irmãs, que tomaram aversão aos seus maridos e aos seus filhos. Tua mãe era uma hitita, e teu pai um amorreu. Tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas. Tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com suas filhas à tua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e imitar seus horrores? Era pouco, fostes mais longe com elas na corrupção. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizestes tu e tuas filhas. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutoneria, indolência e ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogante e sobre os meus olhos se entregaram à abominação.
Por isso eu as fiz desaparecer como vistes. Quanto a Samaria, não cometeu ela metade dos teus pecados, porque multiplicaste os teus crimes além dos seus, e por todas essas perversidades que cometestes, justificastes as tuas irmãs. Carrega, pois, também tu a vergonha das faltas pelas quais tu a justificastes graças a teus pecados, cuja malvadez superou os dos dela. Afiguram-se elas mais justas que tu. De tua parte, carrega a vergonha e suporta a tua ignomínia, pois até fazes parecerem justas as tuas irmãs. Um tempo em que eu as tiver restaurado, Sodoma e suas filhas, Samaria e suas filhas, e te restaurarei entre elas, a fim de carregues o teu opróbrio e sejas tu confundida por tudo quanto fizestes para seu conforto. Tua irmã Sodoma e suas filhas retornarão ao seu primitivo estado. Samaria e tuas filhas igualmente. E tu também, com tuas filhas, voltareis à vossa antiga situação. Ao tempo do teu orgulho, o nome de tua irmã Sodoma não será famoso em tua boca, antes que houvesse sido patenteada a tua perversidade, como no tempo em que recebias os ultrajes das filhas da Síria e de suas vizinhas, das filhas dos filisteus, que de toda parte te insultavam. Eis-te carregada do peso de teus crimes e das tuas abominações, oráculo do Senhor. Pois eis o que diz o Senhor Javé: eu farei de ti conforme fizestes tu, que desprezastes a tua origem, violando o pacto. Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei no tempo da tua juventude, e farei contigo eterna aliança. Então te lembrarás de teu procedimento e terás vergonha disso quando eu tomar tuas irmãs mais velhas, juntamente com as mais novas, e das ter e tas ter e tas der por filhas, mas isso não em virtude de tua aliança. Sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou eu, o Senhor, a fim de que recordes do passado e te envergonhes, e que em tua vergonha não tenha mais a audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoados os teus delitos, oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo dia para você que foi entrando aqui ao longo da leitura. Me perdoem aqueles que a leitura só começou a partir do capítulo 14, né? Acontece essas coisas às vezes. Bom, Ezequiel está com toda a força aqui para mostrar ao povo o quanto que eles se afastaram de Deus. E é interessante, né, que Deus compara o povo de Israel a uma prostituta. E Jesus faz a mesma coisa, né? Então, imagina só, para os fariseus, né, que têm conhecimento dessa leitura, né, onde Ezequiel está comparando todo o povo de Israel que está lá preso, encarcerado,
E numa situação muito indigna, né? Porque já comeram todos os animais, já comeram toda a comida e agora estão comendo os próprios filhos. E os filhos comendo os pais idosos para sobreviverem. Então a gente nem consegue imaginar uma coisa nessa tamanha proporção. Mas nós temos a Argentina que viveu isso recentemente, né? A Venezuela, a Argentina não, a Venezuela, né? Que viveu isso com essa intensidade. A Argentina não estava longe e o Brasil está se aproximando. Então a gente percebe que é cíclico, né? Quando o homem se afasta de Deus, ele se corrompe, né? Ele se perde, né, dos seus valores mais altos, ele se perde da ética, ele se perde, né, de bons hábitos. Por quê? Porque o corpo, quanto mais você dá para ele, mais ele quer. Por exemplo, você não pode chamar um desocupado para fazer alguma coisa. Ele nunca tem tempo, porque ele está ocupado em fazer nada. Então, um desocupado, quando você chama ele para fazer alguma coisa, não, isso é muito difícil. Isso não... Então, você vai ver que o preguiçoso, ele não sai do lugar. O preguiçoso, ele tem preguiça de comer. O preguiçoso, ele passa fome, mas não faz sua própria comida. Então, se você quer ajuda, você precisa procurá-la com alguém que esteja ocupado, que não tenha mais tempo na sua agenda, porque o preguiçoso nunca tem tempo para melhorar, nunca tem tempo para sair do lugar, para buscar transformação. E aí, tanto Deus quanto Jesus vai comparar, então, o povo às prostitutas. Agora imagine só Jesus dizendo aos fariseus hipócritas: olha, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Né? Quando ele diz, né, que Sodoma e Gomorra vão ser julgados com menos rigor do que aquele povo que estava diante de Cristo, né? Porque se eles tivessem ouvido as palavras que Jesus anunciou, eles teriam crido em Deus, né? E aí ele vai dizendo, olha, a rainha de Sabá vai julgar vocês. E a rainha de Sabá era considerada, né, uma pagã, e dizer que uma pagã vai julgar aqueles fariseus, aqueles homens íntegros que, que cumprem todas as leis, que lavam as mãos dos pratos, que pagam o dízimo até da hortelã, vai ser julgado pela rainha Sabá. Então, este anúncio, tanto de Ezequiel quanto de Jesus aos fariseus, é algo muito é, doído para a dignidade, né, daqueles que acham, né, que estão fazendo melhor, que não se percebem perdidos simplesmente nos prazeres da carne e sufocando os desejos da alma. É impossível
se encontrar a verdadeira alegria quando a sua alma está corrompida. E como que eu corrompo a minha alma? Eu corrompo a minha alma quando eu não vivo os meus valores. É quando eu não tenho um grande para quê, né? É, tem, tem um livro aí muito famoso aí no comércio aí que tá em alta agora, né? Se eu não me engano, não pergunte o quê, né? Pergunte o porquê. Mas eu acredito, né, que essa tradução, no seu significado, ela, ela está errada, porque não este porquê, este why, né? Não me pergunte por quê, este why aqui com certeza está querendo dizer para quê. Porque a hora que o livro se desenrola, ele se desenrola falando de valores, né? Então ele compara ali a Apple, né? Ele compara o, o grande êxito de Luther King, por exemplo, que arrastou multidões sem uma página de internet, né? Então, o que faz uma pessoa seguir outra pessoa, né? Ou mudar a sua vida? É o para quê. E o para quê você encontra na sua alma, né? Então, se a gente fosse olhar o cérebro trino, né? Se nós fôssemos olhar o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro racional, eu diria que o cérebro reptiliano é o quê, né? O que e como? O que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? São os meus prazeres imediatos. Então, se eu estou buscando o que, o como, eu estou buscando os meus prazeres imediatos e eles estão aqui no meu cérebro reptiliano. O meu porquê, tá? Está no meu racional, né? Por que que o porquê está no racional? Porque o porquê ele traz crenças, ele traz limitações, ele traz desculpas. Então, todas as vezes que você é, pergunta por quê, tá? Por que você faz isso, né? Por que você diz isso? Você está buscando crenças, você está buscando desculpas. Então, sempre vai haver, né, uma desculpa para o preguiçoso, uma desculpa para aquele que não vai fazer nada, uma desculpa. é, para continuar no mesmo lugar. Então, o porquê sempre vai trazer desculpas. Agora, quando você tem um para quê? Para que você faz o que você faz? Então, o para quê, ele está voltado para os seus valores. E o para quê está no cérebro emocional, no sistema límbico, né? Porque o para quê são as suas motivações. Se você não tem um bom para quê, tão logo apareça uma dificuldade, tão logo apareça uma resistência, você desiste,
né? É muito fácil perder-se o ânimo quando não se sabe para onde se está indo, quando não se sabe o que se está fazendo, para que está fazendo. Então, quando nós olhamos para Jesus, para todo o sofrimento dele, para toda a humilhação que ele viveu, para que Jesus fez o que fez? Muitos vão dizer assim que foi para nos salvar. É, também. Mas Jesus passou por tudo isso para voltar ao Pai. Então, antes de nos salvar, estava um retorno para a casa do Pai. Então, muito mais do que sofrer o que sofreu para nos salvar, Jesus sofreu o que sofreu para retornar à casa do Pai, para ser proclamado Senhor, para ser coroado de glória e para derramar sobre aqueles que Ele ama o Espírito Santo, para dar dignidade àqueles que amam. Assim também é a nossa vida. Então, para que você faz o que você faz? Para que você acorda de manhã? Para que você mantém os seus propósitos? Nunca é sobre os outros, sempre é sobre você. Para que você faz o que você faz? E quando você recebe, né, esta graça, você recebe os louros, né? Você recebe a recompensa do seu para quê, você se enriquece e você passa a ser um distribuidor dessa graça. Quando você não tem um firme propósito, quando você não tem um grande para quê, você fica à mercê daqueles que te convençam. Você não quer errar, você fica esperando que os outros te deem direção, você fica esperando ser convencido. E se você fica esperando ser convencido, se você ainda não tem o seu para quê, espere que alguém te convença de uma boa ideia, é, é, de uma boa coisa, você está sendo manipulado ou você será facilmente manipulado. Então, o que está acontecendo com o povo de Deus? Eles simplesmente se perderam nos seus prazeres, né? No que e no como, e quando eu quero o que e o como, eu quero rápido e eu quero sem esforço. Não, eu quero que as coisas aconteçam sem que eu gaste muita energia. Então, qualquer promessa milagrosa, qualquer promessa que diz que você vai resolver sua vida sem nenhum esforço, você está correndo atrás. Você está aceitando. Agora, se tiver esforço, se tiver que despender energia, aí, né? Ah, deixa para lá. E o que nós podemos começar a fazer? Nós podemos ter uma falsa religião, nós podemos ter uma falsa entrega a Deus. E como que essa falsa entrega se dá? Nós nos esquecemos do nada que nós éramos, de onde nós viemos, de como Deus fez na nossa vida grandes coisas. Então, Deus, ele investe em você, ele investe na sua vida, ele investe na sua história, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, porque os sofrimentos, as dores, não vêm de Deus, né? O sofrimento, as dores, eles vêm das má escolha de alguém. Pode não ser sua, mas pode ser dos seus pais, pode ser dos seus avós, e você vai pagar a consequência dessas escolhas, desses programas, desse jeito de viver. Então, muito da sua vida pode estar corrompido por porquês, por crenças,
muitas vezes crenças claras, outras vezes vedadas, ninguém fala, mas você sabe que não pode fazer determinada coisa, não pode desenvolver determinados comportamentos, porque ali naquela cultura, naquela família, é, é impossível. Então, o segredo para que você volte ao Senhor, porque o Senhor sempre está sedento de você. Não interessa por onde você passou, o que você fez, enquanto há vida, há tempo de retornar a Deus. Há tempo de voltar à graça de Deus. Então, sempre há um tempo de retorno. E como que eu retorno? Quando eu reconheço que os meus dons, as minhas competências, são frutos, sim, da minha dedicação, são frutos, sim, do meu esforço, mas só com o meu esforço não seria possível. Lembra das outras vezes que eu falei das moléculas, né? A nossa porção de matéria é 0,00001. Então, é nada. E a porção de ação, né, daquilo que está em volta da célula, né? Então, quanto mais você coloca energia, né, aumenta a energia em volta desse núcleo, mais você maior você fica, mais você expande, mais você consegue alcançar. Então, não é você que cresce. Então, quanto mais você permite Deus se aproximar da sua vida, maior você fica. Mais você convence pessoas, mais você atrai pessoas. Só que o que que acontece? O nosso povo está tão arcaico, está tão animal, né? Quando eu digo animal, eu quero dizer reptiliano mesmo, está utilizando o cérebro mais primata e seguindo loucos que dizem que você pode fazer o que você quiser. Então, perdeu-se bons hábitos, perdeu-se o para quê, perdeu-se a comunhão com essa transcendência, perdeu-se a comunhão com Deus, e se você perde essa comunhão, você perde tudo, por quê? Porque você perde o valor. Então, como eu sei que eu estou com os meus valores perdidos? Você está triste? Você está ansioso? Você está magoado? Você está ressentido? Você se afastou dos seus valores com toda certeza. E eu posso lhe garantir, o ressentimento não diz respeito à pessoa, as mágoas e a raiva não diz respeito à situação, não é o que está do lado de fora que está gerando raivas, ressentimentos, mágoas em você. O que está acontecendo do lado de fora está sendo um agente de ajuda para você. Então, se tem alguém te traindo, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém criando confusões, se tem alguém criando maledicência, essa pessoa só está lhe fazendo um bem. Então, não deve ser à toa que Jesus disse orar pelos seus inimigos, por aqueles que te maltratam, por aqueles que avançam contra você. Por quê? Porque essas pessoas disparam o que tem dentro de você, né? Por exemplo, se você estiver andando com uma xícara cheia de chá, né? Então, você acabou de encher uma xícara, pôs chá até a boca e você está indo para a mesa para sentar e tomar seu chazinho ali. E de repente alguém tromba em você e aquele chá se derrama todo, né? Por quê?
que aquele chá se derramou? Né? Foi porque alguém trombou em você? Ou só se derramou chá porque era o que tinha dentro da caneca? Percebe? Você só derrama aquilo que você tem dentro. Então, se alguém causa algum transtorno na sua vida e esse transtorno te entristece, esse transtorno te deprime, esse transtorno gera ansiedade, gera falência, gera perda, só gera o que tem dentro. Então, você só vai derrubar, você só vai colocar para fora o que tem dentro. E o que que a gente tem feito? A gente quer resolver as coisas que estão do lado de fora. Não, se você colocar café dentro da xícara, você vai derramar café. Se você colocar leite dentro da xícara, você vai derramar leite. Se você colocar suco dentro da xícara, você vai derramar suco. Então você vai derramar aquilo que você tem dentro. Então, se os meus valores estão corrompidos, se eu estou triste, se eu estou nervoso, se eu estou criando falência, se eu estou criando problema, é isso que está dentro de mim. E se eu quero mudar isso, eu preciso mudar o que está dentro, não é o que está fora. O problema não são as pessoas que trombam em você. O problema não são aqueles que criam situações ruins para você. A questão é o que está dentro, quais são os seus paraquês. E onde que eu me perco nos meus paraquês? Nas minhas dores. Eu me perco nos meus paraquês, nos meus sofrimentos. Então, se você quer mudar a sua realidade, se você quer sair da depressão, se você quer sair da ansiedade, se você quer mudar os seus resultados financeiros, se você quer melhorar o seu comportamento, você precisa necessariamente mudar os seus paraquês. E o paraquê está no cérebro límbico, está nas suas emoções. Então, se você não libera os conflitos emocionais que faz com que você enxergue o mundo de uma forma equivocada, você se perde na vida. E aí você pode me perguntar assim, mas Sandra, como que eu trabalho esse sistema límbico? Faz 20 anos que eu trabalho com isso. Faz 20 anos que eu trabalho para liberar de forma tranquila, sem muito alarde, sem que você precise se expor, né? Para que você possa fazer um encontro consigo mesmo, para que você possa olhar o que tem dentro. E se você não gostar do que tem dentro, você joga isso para fora e enche essa caneca de novo. Então você não é obrigado a ficar derramando café se você quer derramar suco. Você não é obrigado a derramar leite se você quer derramar chá. Então você pode parar de derramar mágoas, ressentimentos, falências, se você quer derramar amor, paz, abundância. Para isso, você precisa curar o coração. Voltar, reconhecer onde você se perdeu, e na grande maioria das vezes você se perdeu por causa desses falsos profetas, das pessoas que nos anunciam muito mais o que e o como, que facilitam a nossa vida, que nos promete coisas miraculosas e nós vamos atrás disso, não querendo fazer nenhum esforço. E principalmente porque nos enganaram que liberar trauma é algo perigoso. Não, é tão simples que você surta todo dia. Ah, como que eu surto todo dia? Toda vez que você tem um comportamento desproporcional ao fato, toda vez que você fica com raiva demais, todas as vezes que você fica ressentido demais, toda vez que você fica contrariado demais, você dispara um trauma. Você dispara uma dor que tem um endereço, que tem um local, que tem um porquê.
E quando você entende que você está reagindo no presente por causa de uma besteira do passado, e 90% das vezes é uma besteira do passado, que você tem medo por causa das coisas que você lembra, mas o que você lembra nunca é o problema. Porque se você lembra, se você já falou, se você tem consciência e não mudou a sua vida, é porque não é esse o problema. Geralmente o problema é uma besteira, geralmente o problema é um equívoco e ele está escondido. E você tem medo de olhar para a sua vida por conta das coisas que você lembra. O que você lembra não é problema. O problema é o que você esqueceu. O problema é o que você não se lembra. E quando você se lembrar do que você esqueceu, você vai descobrir que você não tem culpa e que você não merece os resultados, porque não foi você que provocou isso. E aí sim você começa a despertar os seus verdadeiros paraquês, o para onde você quer ir, o que você pode fazer de mudança. E a força vai vir de dentro. Então, quando você menos espera, o seu comportamento mudou, a sua vida mudou, as pessoas que se aproximam de você são diferentes e você não faz mais esforço, né? As coisas acontecem. Quando você derrama o que você quer derramar, não interessa mais as pancadas da vida. Porque você sempre vai estar derramando abundância, você sempre vai estar derramando amor, você sempre vai estar derramando alegria. Por quê? Porque você vai manter os seus valores. Você não vai se corromper, você não vai atrás de ideias fáceis, você não vai atrás de promessas miraculosas, porque esses falsos profetas só te enganam, porque eles querem dizer para você que a solução está neles. Todo aquele que tem a solução para a sua vida é um perigo. Você precisa se abrir para aqueles que querem ajudar você a transbordar o que é seu e que está dentro, não te transbordar aquilo que te encheram, né? Então, se você quer esvaziar este copo das coisas que colocaram em você, e fazer brotar esta água viva, fazer brotar esta nova vida, fazer brotar o seu novo ser, a sua essência real, eu faço um convite para você. 11 a 14 de dezembro, nós teremos o workshop Nefesh aqui em Maringá. Quer saber mais? Pergunta para mim, Sandra, como que eu participo disso? E eu vou enviar para vocês as dicas de como, ou vai lá no link da bio, tá? E procure por Workshop Nefesh e você vai ter lá as informações do que é, de valores, onde é e tudo mais. Então, um santo dia para vocês. Deus abençoe. Espero imensamente, né, que a conversa de hoje traga transformação para a sua vida. A Andrea está dizendo aqui, Workshop Nefesh cura o coração. Essa ferramenta é eficaz para liberar isso, como você diz, você melhor, né? O lema do Instituto Nefesh é Nefesh, você melhor. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Tempo de advento, né? Quando Jesus diz assim, é, Neftali, né? Alguma coisa assim, eis que para vós surgiu Neftali, terra de Zabulon, né? Eis que para vocês surge agora uma grande luz, né? Por quê? Porque Jesus é aquele que vem libertar esta cidade, né, Beira-Mar, que ele vai visitar. Por quê? Porque essa cidade que recebia, né, os mercadores, o povo de lá eram abusados, eram explorados. Então Jesus vem dizer: olha, eu vim para libertar vocês, eu vim para resolver, né, tudo isso. Então, um santo dia para vocês.
há chance de mudar o conteúdo que está dentro e encontrar a sua verdadeira alegria. Né? A Edina está dizendo aqui verdade, as coisas acontecem, tem surgido pessoas novas na minha vida, o fato de mudar o que tem dentro de nós. Tenho experimentado tanta mudança na minha vida feliz. Que lindo, Edina. Obrigado pelo comentário. Deus abençoe vocês, um santo dia e nos vemos em breve. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E se você quer mudar, vai lá no link da bio ou me pergunte como. Um grande abraço.